E realmente eu estou aqui para, não na postura de professor, mas de compartilhar a minha experiência e meus conhecimentos de neurociência do comportamento ao longo desses 30 anos estudando cérebro e comportamento e dividindo com vocês um pouco do espiritismo. A gente está tentando fazer um elo, mas do ponto de vista muito crítico, tá, gente? É um estudo aqui de espiritualidade. Então, todos aqui estão abertos para a gente discutir, trocar ideias, tá? Então, a gente está falando aqui sobre a irmã Dufour, o espírito irmã Dufour, falando sobre a questão do egoísmo. Então, ela começa falando aqui na página anterior, que ela diz assim, no segundo parágrafo da primeira página aí da introdução, ó, consideremos o egoísmo como doença original do ser. Mas ela continua, ninguém escapou de experimentá-lo na espiral do crescimento. Aí ela faz uma afirmação, até certa etapa, foi impulso para frente. E depois a racionalidade permitiu a capacidade de escolher, tornou-se a matriz nosológica das dores humanas. Nós lemos isso semana passada. Eu quero só recordar de novo de que, de fato, gente, o egoísmo é um sentimento, como as emoções e sentimentos, eles são adaptativos. O que é isso? É para a nossa sobrevivência. De fato, o egoísmo ele pode levar à destruição nossa ou de outras pessoas, assim como as nossas emoções básicas que o seu animalzinho tem. Quais são as emoções básicas, gente? Estou falando de neurociências pura para vocês. É a raiva, o medo, tristeza, a alegria, surpresa, o nojo. São 6 emoções básicas até agora, que é um consenso entre os neurocientistas. Essas emoções estão nas regiões mais profundas do nosso cérebro e elas são engatilhadas, disparadas toda hora diante de estímulos externos ou internos, lembranças que temos ou qualquer estímulo que vamos ter. As emoções, elas são reações corporais rápidas, com disparo de adrenalina, cortisol, que é um hormônio, as pupilas dilatam, o coração dispara, seja um estímulo positivo, seja um estímulo negativo. Nós teremos essas emoções. Elas justamente estão sempre estimulando o nosso dia a dia. Sem emoção, o animal e nós não sobrevivemos. Não tem como alguém viver saudável ou sobreviver à floresta social, ou seja lá onde for, sem emoção. É assim o seu cãozinho, o leão, o jacaré, todos eles têm essas emoções básicas. Acontece que nós temos uma coisa chamada de sentimento. O que é sentimento? O sentimento ocorre mais nas regiões mais desenvolvidas do nosso cérebro, chamado córtex cerebral, casca, região mais superior. Principalmente a região mais anterior que nós temos atrás da testa, chama córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal só a espécie humana tem. Seu cachorrinho, o macaco, o chimpanzé, o golfinho, baleia, o leão não tem isso tão desenvolvido como nós. A espécie humana ocorreu na Terra, gente, há 300 mil anos atrás. E esse ponto foi crucial, o desenvolvimento do córtex pré-frontal, atrás da testa. Ele é pequenininho, mas fez uma diferença brutal entre nós e os seres, outras espécies. Tanto vocês sabem disso, que a nossa semelhança genética com o macaco, o chimpanzé, é 98%. É uma coisa espantosa. E não vou falar só isso, não. E até com a mosca, até justamente com outros animais inferiores. A nossa semelhança genética é espantosa. Mas, realmente, essa estrutura do nosso cérebro faz uma diferença brutal. Claro que o nosso cérebro ele tem outras conexões muito mais complexas que os outros animais. Mas a semelhança das funções do nosso cérebro, gente, se você, quando estuda o cérebro humano, você fica assim, eu sou um animal. Porque o nosso cérebro, já disse, gente, ele é feito para a gente comer, reproduzir, dormir e procurar abrigo. Como animal. Se eu, você, todos nós fôssemos viver literalmente o que o cérebro pede, a gente não estaria aqui. É por isso que a gente procura algo que vai além disso. Senão a gente viveria realmente como antes. Mas sem essa base, sem esse kit de sobrevivência, a gente não consegue nem sair da cama. Então as emoções são adaptativas e os sentimentos também. Os sentimentos ocorrem no córtex, na mente. Não existe emoção, não existe sentimento sem emoção. Então guarda isso. A emoção ocorre mais no campo corporal, reação,
taquicardia, hormônio. Os sentimentos a gente consegue esconder. Que ele não leva uma reação corporal a nesse nível. A gente consegue esconder o amor, a gente consegue esconder o ódio, a gente consegue esconder o sentimento de vingança, de insatisfação, de compaixão, de humildade. Mas isso não é emoção, isso é sentimento. Como eu disse, pode perguntar, por favor? Nessa atualidade que nós estamos vivendo, onde muitas pessoas têm pets, tá? Animaizinhos, a gente observa as pessoas dizendo que o meu cachorrinho tem um sentimento de amor por mim. O meu cachorrinho ficou traumatizado e triste. Meu cachorrinho... Porque são sentimentos. São sentimentos. O cachorro está te olhando... Geralmente é cachorro, né? O gato está aqui, mas o gato já é mais animal mesmo. Mas em relação ao cachorro, você acha que isso é uma distorção da visão do ser humano, ou esses animais estão começando a adquirir esse córtex de sentimento aí? O que você acha? Não sou eu que falo isso, não. A opinião não é minha, não. Os cientistas há muito tempo achavam que os animais só tinham emoções. Existem animais mais complexos, como macaco, cãozinho, chimpanzé e outros, que eles já apresentam sentimentos rudimentares. Existe uma pesquisa científica, eu acho que eu até citei a última vez, e que demonstrando que os cães, eles têm ciúmes. Ciúmes é um sentimento, não é emoção, de que eles tinham realmente ciúmes do dono. Então, isso realmente despertou os pesquisadores, demonstrando que os cães realmente têm sentimentos de outros animais. São sentimentos muito rudimentares, tá, Ângela? Em que eles são baseados mais pelas emoções, tá? Então, o cão ainda e outros animais são guiados plenamente pelas emoções. Mas respondendo a sua pergunta, sim. Os animais cada vez parecem demonstrar que têm sentimentos segundo os trabalhos de neurociências. Não é uma questão filosófica. Esse artigo eu posso até depois compartilhar com vocês, o artigo em inglês, que fala que os cães, foi feito só em cães, têm realmente sentimentos. E só para você ter ideia, Ângela, eu li e acompanho um grande neurobiólogo, neurocientista. Para quem quiser, eu até compartilho depois o livro dele. Ele realmente conviveu com macacos. Ele é neurologista, neurocientista, chama Robert Sapolsky. Robert Sapolsky. Ele tem um livro chamado Comporte-se, para quem quiser ler. É um livro grosso, bem denso, mas para quem quiser aprofundar, só para você ter ideia, gente, o Robert Sapolsky, ele é um neurocientista que ele viveu no meio do mato com os gorilas e chimpanzés para ver como é que eles se comportavam socialmente. E é impressionante a semelhança do comportamento social desses chimpanzés. Lembram muito até uma corporação, vejam só, uma corporação de uma empresa. Eles têm que obedecer uma hierarquia toda mais complexa. É muito interessante isso. Eu não vou entrar porque é complexo, mas só para responder a sua pergunta, tá, Ângela? Então, realmente, os animais parecem ter sentimentos, sim, e aqui mais especificamente os macacos ou gorilas, que parecem já ter uma organização social mais complexa. Muito interessante. Mas é isso que ela quer dizer, gente, que o egoísmo, de fato, ele pode levar à nossa destruição e destruição das pessoas, mas ele faz parte do nosso kit de sobrevivência. É isso que vem dizer. O ego faz parte da nossa sobrevivência mental. Então, vejam só, olha que coisa bonita que ela vai falar lá na frente. Me permitam ler mais à frente. Eu estou agora já no terceiro parágrafo aí, a centralidade do homem. Está aqui, ó, a centralidade. Ó. Me acompanha aí. A centralidade do homem no ego estruturou a arrogância, sentimentos exagerados e importância pessoal. Perdemos o contato com a fonte inexaurível da vida, o self divino, o eu divino, né? E passamos a peregrinar sobre a escravidão do eu. O resultado mais infeliz desse caminhar apartado de Deus foi uma terrível sensação de abandono e inferioridade. O ato de arrogar, de ser arrogante, né, constitui, pois, a proteção instintiva da alma contra a sensação de menos-valia. Ela fala muito sobre isso, eu vou comentar sobre isso. Nós vamos, né? E esse foi seu primeiro passo no processo evolutivo em direção à ilusão, ou seja, a criação de uma imagem idealizada, um mecanismo de defesa para não desistir, que fixou a vida mental em noções delirantes sobre si mesma. Assim, nasceram no tempo as matrizes psíquicas das mais graves patologias mentais. Isso aqui é uma tese, uma teoria da Hermâncio Dufour.
que eu acho muito coerente. A gente pode discutir isso. Vejam bem, gente, realmente o ego, o egoísmo, nunca vamos matar isso, porque faz parte do nosso mecanismo de humanização e sobrevivência. Então, ela faz parte dos seus cuidados pessoais, de estabelecer limites. Então, quando uma pessoa perde o ego, ela perde o egoísmo por algum motivo, ela passa a ter uma disfunção de se não mais autovalorizar. Então, o ego fica desestruturado. O que ela está falando aqui é justamente o que aconteceu, um mecanismo de compensação, de não aceitação nossa espiritual. O que ela quer dizer com isso? O egoísmo e o ego é importante para a nossa sobrevivência pessoal e psíquica e até física. Mas por nós não aceitarmos o nosso processo evolutivo, a nossa pequenez, a gente se centralizou no ego para tentar sobreviver e disputar essa inferioridade com Deus. É verdade, gente. A gente, ao longo do tempo, segundo a tese da irmã, não aceitamos a nossa condição humana. Não aceitamos. Por isso, a necessidade que temos constantemente de uma espiritualização idealizada, perfeita. Eu não erro. E um problema das religiões, e aqui, com todo respeito também, os espíritos e a cultura espírita tem isso, das velhas religiões tradicionais, que nós somos recém-egressos de outras religiões, podemos ter muito conhecimento espírita, mas temos incutidos no nosso inconsciente fortes crenças da religião católica ou protestante ou de outras religiões, que nos fazem realmente não aceitar a nossa condição humana. E as religiões passaram a demonizar as nossas emoções mais básicas. O medo, a tristeza e a raiva. Vocês sabemos perfeitamente, eu preciso entrar em detalhe, que as religiões condenam tais emoções, em que os próprios líderes religiosos não têm como viver fora disso. Então, gente, emoções e sentimentos são adaptativos. Sentir a emoção e sentir o sentimento, eles são amorais. Agir com base neles é outro assunto. Por isso tem uma coisa chamada inteligência emocional ou inteligência da afetividade, que vamos utilizar mais o córtex pré-frontal. Mais adiante a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero só explicar o que ela está dizendo, de que a gente não aceita a nossa condição humana. E a religião, por um lado, vem justamente reforçar isso, como se a gente quisesse ser anjo de uma hora para outra, perfeito de uma hora para outra, um comportamento idealizado, e a pessoa passa a ser duas máscaras. A máscara religiosa, eu sou um no centro, no templo religioso, e sou outro na família, na minha corporação, no meu trabalho. Eu sou aquele ser espiritualizado no centro, eu sou um carrasco, ou sou justamente um indivíduo extremamente mesquinho no ambiente econômico, no ambiente social ou na minha corporação. Não é uma crítica, é o que acontece. Porque a gente não aceita, segundo a própria teoria dela, a nossa condição humana pura. E mais à frente, adiantando isso, para vocês verem a importância disso, mas para que ela está falando isso? Porque para ter justamente espiritualização, precisa ter aceitação. É isso que ela vai dizer mais à frente. Para alguém conseguir, de fato, espiritualização, não é aquela espiritualização, gente, de somente ir no templo ou fazer a caridade material. Não é isso que ela está falando. É a espiritualização mesmo de você atingir valores e incutir eles, de humanização, de unidade, caridade, fraternidade, de colocar-se na pele do outro, etc. São coisas que vão bem além do dia a dia, do automatismo humano. Então, para ter espiritualização, ela vai dizer que tem que ter aceitação. Aceitação de quê? Da condição humana nossa. Da condição que se o animal tem, eu também tenho. Eu sinto raiva, medo e etc. E eu quero dizer, só para fechar essa parte, que eu quero ouvir vocês agora. Não tem como, gente, ninguém ser 24 horas feliz e alegre. Descartem isso. Do ponto de vista neurocientífico, isso é uma falácia. Ninguém pode, no estágio humano que nós estamos, não estamos falando de vida de anjo de Francisco de Assis, não, tá? Pés no chão. Ninguém tem como ser feliz 24 horas. Por quê? Isso chama-se afetividade. O nosso cérebro, ele trabalha justamente como um eletrocardiograma. Há horas que estamos num ambiente ou em emoções de alegria ou sentimentos de alegria, outros temos de raiva, medo, ou tristeza, ou desânimo. Isso não é bipolaridade. Alguns pacientes meus me procuram, doutor, eu tenho bipolaridade, porque de manhã eu estou mais alegrinho, à tarde eu estou triste. Isso não é bipolaridade.
Isso é funcional, porque os estímulos são muito rápidos. Eu recebo agora notícia boa, depois eu recebo outra notícia ruim, ou até que meu time perdeu. Você fala, mas que bobeira, o time perdeu, mas para mim é importante isso. Eu já começo a ficar já entristecido por isso. Então, existe essa oscilação fisiológica, natural durante o dia. Tanto que eu também já falei uma coisa muito importante no nosso último encontro, comprovado cientificamente, que não é bom a pessoa ser feliz 24 horas ou estar alegre 24 horas. A alegria e a felicidade diminui o senso crítico do córtex pré-frontal. Uma pessoa que quer ficar constantemente feliz e alegre, ou 100% otimista, ela reduz a sua capacidade de antever situações potencialmente perigosas ou inconvenientes, até numa relação afetiva, ou numa relação a dois, ou numa relação de trabalho. Ela não consegue, às vezes, antever isso. Então, vejam bem, gente, aqui vai o nosso fazer as pazes com nossa emoção, com as nossas emoções e sentimentos, fazer as pazes com a nossa humanidade. Essa é a introdução que ela está chamando a atenção nisso. Está chamando a atenção para o perigo do egoísmo do ego quando a gente centra nele. E a gente centra nele justamente para isso, porque não aceita a humanidade. A gente quer ser o maior. Vamos lá, já falei muito. Pode falar. Alô? Pode falar, querido, estou ouvindo. Você está falando aí dessa... Ih, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Porque está caindo aqui, porque começou a chover aqui. Eu achei interessante essa questão do ser humano aí na não aceitação da humanidade, e eu lembrei daquelas fases da aceitação de um problema, né? Que é a negação, a raiva, a negociação, a depressão e, por final, a aceitação. Será que isso parece que se aplica um pouco à nossa condição de ser humano em busca do entendimento dessa engrenagem, né? Primeiro a negação, não aceitação dessa condição que nós temos de humanidade, depois até a raiva mesmo, o abandono, você deixa para lá, procura outras coisas, né? E depois uma negociação buscando vários caminhos, né? A depressão, que não sei dizer em que fase seria essa, e depois a aceitação, mas uma aceitação benéfica, que faz com que a gente, na verdade, comece a compreender realmente e caminhar com mais leveza. Será que aplica a essa situação? Perfeito, Ângela. Obrigado pela colocação. O cérebro faz isso do ponto de vista neurocientífico. Eu sei que você está falando do ponto de vista espiritual, mas o cérebro também tem esse mecanismo nos levando a isso. Vejam só, gente, o cérebro, infelizmente ou felizmente, se adapta a tudo, até a dor. Tá? Existe até adaptação ao prazer, chamada adaptação hedônica, tá? Quando a gente faz uma coisa muito prazerosa, na segunda, terceira, quarta vez, ela nunca será tão prazerosa quanto a primeira. Isso é cerebral. Existem técnicas para melhorar isso, mas depois a gente discute sobre isso. Mas é verdade, o cérebro é capaz de se adaptar a tudo. Então, chega um momento, por mais que a gente queixe, esbraveje e não aceite, seja lá que for, gente, seja doença, situação financeira, afetiva, que você está morando numa cidade que você não quer e etc. Por mais áspero que pareça ser, por mais que você comece a reclamar, o cérebro chega um momento que ele vai se adaptar. E é esse momento de aceitação, porque é de adaptação. O cérebro tem que se adaptar a tudo, gente. Incrível, até a dor. É impressionante. Até pessoas que vivem situações extremas, desde os judeus daquela época, e outras pessoas vivem situações extremas, situações de fome. O cérebro começa a adaptar isso. Então, realmente, o cérebro, tudo o que o espiritismo até fala em termos de evolução espiritual, de caridade e fraternidade, o cérebro tem isso já nele, em regiões cerebrais específicas, principalmente no córtex pré-frontal que eu falei, que precisam ser desenvolvidas. E elas estão ali para a nossa adaptação. Lembre-se disso, gente. O cérebro nosso faz de tudo para manter a gente vivo e se adaptar no meio, mesmo as penas. Então, isso que a Ângela falou, de que o espírito tende a se adaptar e aceitar sua condição, mesmo que seja depois de milhões de anos, ele vai ter que aceitar. Esse funcionamento já existe no nosso cérebro, tá, Ângela? De que aceitar a condição. Pianta. Sim?
Tem uma questão também, porque aí ela fala aí nesse terceiro parágrafo no final, né, que não aceitar essa humanidade, ela gera graves patologias mentais, e essas patologias que ela está se referindo são as neuroses, a psicopatia, patologias desse sentido, porque eu anotei aqui que você falou que os sentimentos a gente consegue, coloquei esconder, não sei se foi a palavra exata que você utilizou, e aí eu fico pensando na questão da psicopatia mesmo, como essas pessoas também fingem, né, assim, elas evocam esses sentimentos sem de fato estar sentindo aquilo, né? Então, se isso também tem muito a ver com essa questão de não aceitar a humanidade, além das questões espirituais, né? Mas pensando no cérebro, assim. Luísa, obrigado pela pergunta e sua colocação. É isso mesmo. Isso aqui é uma tese da Hermance Dufour, tá? Não é uma tese neurocientífica ou da psicopatologia psiquiátrica. Ela está aqui avaliando do ponto de vista espiritual, de fato, de que uma das bases para as nossas doenças psiquiátricas, para as nossas disfunções psiquiátricas, seja ansiedade, depressão, pânico, bipolaridade, seja lá o que for, é justamente essa não aceitação do agora, do hoje, da nossa humanidade, que a gente queria ter uma vida idealizada. Está entendendo, Luiz? Então, ela quer dizer que uma das bases para essa distonia emocional nossa e psíquica, principalmente da depressão, tá? Seria justamente a não aceitação da minha condição do hoje. Eu sou um ser humano falível, sou um ser humano vulnerável, eu sou um ser humano que vivo em qualquer condição que pode acabar a minha vida. Por mais poderoso que eu seja, por mais bonito, inteligente, isso tudo pode acabar em determinado momento. A nossa mente, ela muitas vezes não aceita isso como espíritos eternos. É isso que ela quer dizer, então, Luiz. Aí começam muitas das psicopatologias, principalmente a depressão. Eu tive a oportunidade, Hermance Dufour falar isso, e eu tive a oportunidade de conversar com o Vanderlei de Oliveira, que ele é psicólogo holístico, ele é médium, que é o médium aqui da Hermance Dufour. E ele falando realmente no consultório dele, e a Hermance Dufour fala isso, como pega pessoas que, no fundo, elas, atrás da patologia psíquica delas, elas não aceitam de estar vivas, de estar vivendo onde estão vivendo, com a família, na cidade. É uma falta total de identificação com as culturas, os costumes de onde elas vivem. Principalmente entre jovens, mas vê também entre pessoas mais maduras, que já carregam isso há muito tempo. Isso é uma questão mais complexa, existem explicações psiquiátricas e psicológicas para isso, mas a gente vê isso claramente em questões espirituais mais profundas, que deve ter suas raízes, com certeza, de não aceitação das questões que nós estamos passando. Isso eu vou dizer que é até uma questão de humanidade, como ela vem falando. A não aceitação. É um filho pródigo, né, gente? Eu acho que a gente está querendo voltar para casa e não aceita voltar para casa. Eu acho que a gente não abraçou, não foi indo para os braços do pai. Ô, Bianca, isso não teria um pouco também de síndrome de Deus, não? Do tipo, eu não podendo ser Deus, também vou brigar com ele. Então, eu não aceito ser humano porque eu queria ser Deus, eu queria ter o poder dele. Como eu não tenho o poder dele, então vamos dar de frente com ele. Seria alguma coisa nesse sentido também? Exatamente, Ângela. Obrigado pela colocação. É esse delírio do espírito que ela está falando, esse delírio, essa psicopatologia espiritual. Nós queremos nos comparar a Deus. Tanto que, eu não sei se as pessoas talvez são espíritas, não vão saber disso, mas os livros espíritas trazem que espíritos ligados às trevas, espíritos que estão há milhões de anos, que às vezes não reencarnam, são mentes extremamente inteligentes, estão disputando o planeta Terra com Jesus. São espíritos igual eu e você, mas fizeram a evolução em outros planetas, e eles têm realmente uma loucura no sentido de querem ser o próprio mestre. Os espíritos comentam isso. Existe essa psicopatologia deles de não aceitarem a humanidade. E eles não querem reencarnar. Eles não aceitam a reencarnação segundo as informações que os livros espíritas trazem, tá, gente? Então, são esses espíritos, claro, eles vão ter que reencarnar cedo ou mais tarde em outros planetas, assim por diante. Mas só para vocês verem o que a Ângela está falando, de fato, é isso. É a nossa necessidade
de ser como Deus e de não aceitar a nossa pequenez, a nossa animalidade ou humanidade. Isso, se a gente não aceita, vira patologia, vira insatisfação, e a gente acaba tendo máscaras, que é normal ter máscaras sociais, mas a gente acaba querendo ser o religioso, o perfeito, o bonzinho, e não aceitamos a nossa humanidade, que erra, que cai, que está aprendendo. Então, uma frase que tem me ajudado muito, e eu sempre falo nas minhas palestras com meus pacientes, só tem uma coisa que nasce pronto, é caneta, sapato, copo, computador. Nós não estamos prontos, estamos em processo de formação. Quero ouvir mais comentários, por favor? Então, eu fiquei pensando que... pode falar, Renata. Não, eu fiquei pensando que isso tem tudo a ver, né? Porque a ansiedade, normalmente, ela é motivada pela noção de querer ter o controle de tudo o tempo inteiro, né? E a depressão, ela é gerada por essa ansiedade também, né? Exatamente. Eu tive como mentor em neurociências um dos maiores neurocientistas do Brasil, que é o professor Júlio, e ele falando comigo certa vez, Carlos, você, todos nós temos os mesmos sentimentos de um paciente psiquiátrico, seja ele o mais grave ou menos grave. O que varia é a intensidade e duração. Um psicopata tem os mesmos sentimentos que você temos, só que o dele é muito intenso e duradouro. Guardem isso. Isso, de fato, tem um embasamento neuronal científico, porque são as emoções que disparam isso, só que nele é disfuncional isso, porque as emoções é para a nossa sobrevida, tá? Muito interessante isso, realmente. Guardem isso, gente. O paciente psiquiatra e nós somos iguais. Diferente é que ele tem duração e intensidade dos sintomas. Isso. E tem uma outra emoção, só um pouquinho, Renato, que é a paixão. A paixão, os cientistas estão discutindo se seria um sentimento ou uma emoção. Seria mais uma emoção secundária. O que é emoção secundária? Emoção secundária é uma emoção mais complexa, tá, gente? E depois a gente discute sobre paixão. O córtex, em termos de volume, ele não tem um aumento significativo, mas o que aumenta nele são as suas conexões, Renato. Todos nós podemos aumentar nossas conexões cerebrais, principalmente do córtex pré-frontal, que é justamente chamado neuroplasticidade. Todos nós somos escultores do cérebro, quando assim o desejarmos. Vou repetir o que eu disse, é muito importante. Todos nós somos escultores do cérebro, quando assim o desejarmos, através do desenvolvimento de hábitos, que são atos, são ações que se tornam automatizadas com o tempo. Então, Renato, quanto mais conexões nós tivermos, principalmente no córtex pré-frontal, maior a chance de desenvolvermos a nossa humanidade e valores ditos espirituais. Todo o que os espíritos falam já existe no nosso córtex pré-frontal. Ele precisa ser cada vez mais estimulado, desenvolvido e adestrado. São as conexões cerebrais. Porque as emoções, gente, e razão não brigam entre si. Isso é falácia. Não existe isso, tá? Eu preciso ter meu lado racional. Eu não posso ter tanto meu lado emocional. Isso não existe. Preciso ter um equilíbrio dos dois. Razão e emoção trabalham para um determinado ato. Guardem o que eu vou falar. Isso é neurocientífico. Vocês podem procurar onde vocês quiserem. Qualquer atitude, escolha de vocês mais racional possível será influenciada pelas emoções e sentimentos. Guardem isso. Não existe tomada de atitude 100% racional. Guardem isso. Então, razão e emoção sempre estarão trabalhando. Por isso, da importância do desenvolvimento do córtex pré-frontal com ações cada vez mais saudáveis. Então, gente, lembre-se disso. O cérebro, ele não é um tijolo. Ele é sempre moldável, até o último suspiro de vida, devido ao que nós chamamos de neuroplasticidade. Todos nós podemos esculpir o nosso cérebro de acordo com ações repetidas que nós fazemos. Fazer uma das coisas que já estamos fazendo, pensando fora da caixinha, falando de coisas ou sentimentos, raciocínios que nos levam além do dia a dia, que nos aproxima da humildade, da fraternidade, da espiritualidade, de colocar na pele do outro. Isso tem no córtex pré-frontal, que é justamente uma inteligência social que ele tem. O que eu estou falando, gente, não é filosofia agora não, tá? Estou falando de neurociências. Há pessoas que tiveram lesões do córtex pré-frontal e elas tiveram uma dificuldade de relacionamento social
eram pessoas muito boas, ou ficaram extremamente religiosas, ou no sentido de fanáticas, ou ficaram pessoas inconvenientes, não sabem entender a expressão facial do outro, o que o outro está passando, não sabem entender o sofrimento do outro. Olha que interessante, porque tiveram lesões em determinadas áreas do cérebro. Nós temos, sim, Renato, a capacidade de desenvolver várias, diríamos, virtudes que os Espíritos falam, ou que Jesus fala, através de ações específicas. Essas ações não são somente ir no centro, ou ir no templo, ou fazer atos específicos com hora marcada, mas são realmente ações saudáveis nas relações do dia a dia, para melhorar isso, as nossas conexões. Vejam bem, para se formar a conexão, uma conexão permanente no cérebro, que se torna um hábito, uma ação que a gente faz sem pensar, aquele automático, é necessário que a gente faça aquilo várias vezes ao longo do tempo. Desde coisas simples, como respeitar a vez dos outros na fila, de, em vez de você responder de forma estúpida, falar de forma mais calma e respirar fundo. Existe todo um treinamento para isso, tá? Para a gente chegar a atingir um comportamento, vamos dizer assim, mais espiritualizado. Sem querer ser idealizado, tá, gente? Espiritualizado. Mas, Renato, tudo que o Divaldo falou tem embasamento, sim, tá? À medida que o espírito evolui, é óbvio que ele vai plasmar um cérebro mais adequado para ele manifestar as suas ações. E eu acho que, com certeza, a espiritualidade maior dá um jeitinho nesse processo evolutivo para que a gente tenha um córtex pré-frontal mais acessível, com um instrumento mais fácil de a gente atingir um comportamento mais humano, mais conivente ou mais coerente, né, com o Evangelho de Jesus, vamos dizer assim. Eu acho que a gente cada vez mais vai ter um cérebro que nos facilite, né, que vai levar a gente a uma fatalidade biológica, mas que nos facilite certos comportamentos, que realmente o Homo sapiens ele foi desenvolvendo isso ao longo do tempo, através da genética. Mas olha que dado interessante que eu quero passar para vocês, gente. A genética, a área do cérebro menos influenciada pela genética é o córtex pré-frontal. Vou repetir o que eu disse. A região do cérebro que menos é influenciada pela genética, pela fatalidade biológica, é o córtex pré-frontal, porque, vejam bem, é ele que realmente que determina a nossa capacidade do livre-arbítrio, livre escolha, antever consequências, estabelecer estratégias. Olha que coisa interessante. O gene ele vai até certo ponto no córtex pré-frontal. Então, desenvolver o córtex pré-frontal depende muito mais de nós do que puramente questões genéticas. Quero ouvir comentários. Estou levantando a mão aqui. É o seguinte, essa abordagem aí sobre as emoções, parece que é uma coisa muito assim recorrente nos dias atuais. Inclusive tem um filmezinho sobre isso, né, o Divertidamente, né, que fala sobre essas emoções. Isso não seria uma preocupação dos cientistas, dos médicos, não sei de quem, devido à grande turbulência emocional que nós estamos vivendo nos dias atuais, e as raias até de um descontrole emocional devido até mesmo a essa problemática aí, a essa temporada de transição aí planetária. E outra coisa, parece que nós estamos falando aqui não intramuros, dentro da doutrina espírita, nós estamos falando de um modo geral, né? A humanidade inteira, porque a neurociência, apesar de você estar aplicando ela aqui tentando colocar dentro da doutrina espírita, mas a gente está falando de um modo geral, né? As pessoas em geral aí estão cada vez mais descontroladas. Seria isso, essa quantidade de informações, de coaches, de instrutores tentando colocar as pessoas mais conscientes? Será que é por conta disso? Rapidinho, vai voltar esse assunto da Ângela na semana que vem, mas eu vou já adiantar. Ângela, é muito interessante. Olha só, vou falar rapidamente. Um indivíduo, às vezes ele é contratado numa empresa por ele ter altas habilidades técnicas ou intelectuais naquela habilidade dele, seja médico, seja advogado, seja um operário, mas ele
na maioria das vezes, ele é mandado embora por questões emocionais, comportamentais. Vocês sabem disso. A maioria das demissões ocorrem por questões comportamentais, relacionais. Então, você vê como a inteligência emocional efetiva é importante. Nós somos capazes de estabelecer várias diretrizes técnicas para resolver coisas, mas a questão emocional ainda pega muito nós, porque é o nosso lado animal, entre aspas, que precisamos trabalhar mais. Então, todos nós, gente, somos capazes, por exemplo, segundo do ponto de vista neurocientífico, não sou eu que estou falando isso, pelo amor de Deus. Do ponto de vista neurocientífico, todos nós somos capazes de matar uma pessoa. Todos nós estamos aqui, dependendo do contexto que nós estamos. Momentos de estresse ou de pressão psíquica, todos nós podemos fazer isso. Por quê? É sobrevida. O cérebro, ele é feito para sobreviver a qualquer custo, a qualquer preço. E as nossas emoções acabam nos ditando as nossas ações. E acabamos vivendo no automático como seu cãozinho, como seu gatinho. Só que o seu gatinho, seu cãozinho, ele vive literalmente para sobreviver, o cérebro dele, comer, respirar, atrás de você, abrigo. Só que nós estamos numa relação social, pessoal com alguém, no dia a dia. E essas emoções básicas passam a comandar as nossas escolhas. E vivendo no automático. Raiva, medo, tristeza, a gente passa a agir como animal em situações complexas e situações que precisaria de usar cada vez mais o córtex pré-frontal. O córtex pré-frontal, gente, ele é feito para modular, inibir, educar as regiões mais profundas do cérebro. É por isso que ele está aqui, as regiões estão lá no fundo. Então, de fato, Ângela, devido às pressões sociais que recebemos, devido às exigências sociais, materiais, até desnecessárias que todos nós recebemos, principalmente os mais jovens, está havendo cada vez mais esse descontrole das emoções e, portanto, dos sentimentos. E cada vez mais precisamos desenvolver o córtex pré-frontal, que é o assunto dos nossos próximos encontros. Tá ok, gente, mais uma vez, gratidão por vocês. Estou à inteira disposição de vocês para trocar essas ideias. Vocês viram que o objetivo não é ficar lendo apenas o livro é apenas um gancho para a gente continuar discutindo, tá? Aguardo vocês, então, sábado que vem às 17h10.